1 Coríntios capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? E por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito:
O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Doutrina errada estava entrando na Assembleia em Coríntio. No, there was a lot of disorder in the assembly, Nós sabemos que havia muita desordem na Assembleia, morally, in moral matters and doctrinal matters. em assuntos imorais, de moralidade e em assuntos doutrinais. And even in regard to these fundamental truths of resurrection, E mesmo na verdade fundamental sobre a ressurreição, there was a lot of uncertainty. havia muita incerteza. And so the apostle develops, unfolds the truth of resurrection here in a marvelous way. E assim o apóstolo aqui desenvolve o assunto da ressurreição de um modo maravilhoso. The very foundation of Christianity. É a própria fundação, o fundamento da cristandade. So this is very important for the believer to understand. E isso é muito importante para o crente em entender. The resurrection of Christ is the proof that God is satisfied with the work of redemption. A ressurreição de Cristo é a prova de que Deus está satisfeito com sua obra de redenção. And that our sins have been put away. E que os nossos pecados foram postos de lado. But the Apostle Paul reveals to us the truths that were not known before. E aqui o apóstolo Paulo nos revela uma coisa que não tinha sido revelado antes. The rapture of the believers, O arrebatamento dos crentes, the kind of body that we would have. o tipo de corpo que iremos ter. Really, all these things were part of Paul's doctrine. E de fato, todas essas coisas eram parte da doutrina de Paulo. And were not known in the Old Testament. E eram desconhecidas no Antigo Testamento. They believed in resurrection, Acreditavam eles na ressurreição, but they did not know the type of body they would have. mas não conheciam qual tipo de corpo que iriam. They didn't even have the full assurance of salvation. Eles nem sequer tinham a completa certeza de salvação. But the apostle brings before us the foundation of our blessing. E assim o apóstolo desenvolve aqui todo o fundamento da nossa bênção. In the death and resurrection of Christ. Na morte e ressurreição de Cristo. Toda vez que um erro começa a entrar na Assembleia, o remédio que Paulo aqui traz e que é o que a gente deveria estar sempre usando é o Evangelho. Ele volta para o Evangelho. Nós
vemos com frequência que as reuniões em que nós promovemos, às vezes, no salão de pregação do Evangelho, são pobremente frequentadas. Às vezes a gente consegue contar nos 10 dedos a quantidade de pessoas que tem ali ouvindo. Porque parece que existe um sentimento de que eu já ouvi isso, eu vou ouvir de novo a mesma coisa, como se o Evangelho fosse alguma coisa assim, como um romance, que você leu uma vez um livro, eu já li esse livro, não preciso ler mais, ou já assisti isso daí, não preciso ver de novo. Mas o Evangelho não é assim. Nós vemos aqui Paulo fala, no versículo 1, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tem anunciado. Ele já tinha anunciado o Evangelho, e ele anuncia de novo, vos notifico. E o mal aqui que estava penetrando era dizer que não havia ressurreição de mortos. Minha impressão aqui é até que eles acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Mas o que estava difundindo ali entre eles é de que o homem não ressuscitava. Porém, ele traz à memória o seguinte: o que recebi primeiramente é o que eu entrego para vocês, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a autoridade das Escrituras é trazida aqui. Toda vez que o mal entra ou começa a querer penetrar, o remédio é volta ao Evangelho e as bases da verdade das Escrituras. As Escrituras não erram. A verdade das Escrituras devem ser sempre trazidas diante de nós. Toda doutrina que coloque em dúvida a palavra de Deus é má doutrina. É má doutrina. Toda dúvida que nós começamos a ter, se nós começamos a pensar em alguma coisa e falar assim, mas será que é assim mesmo que está escrito? O que está escrito, será que é isso mesmo? Pode parar de pensar aí. Você deve voltar ao Evangelho, às bases da coisa. Cristo morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, ressuscitou, segundo as Escrituras. Bom, uma vez estabelecido isso, aí ele começa a trazer o testemunho das pessoas. As Escrituras afirmaram essas coisas, isso aconteceu, e agora o testemunho é que ele apareceu a Pedro, depois aos 12 apóstolos, depois foi visto mais uma vez por 500 irmãos, e assim ele começa a desenvolver aquele rol de testemunhas que viram o Senhor Jesus ressuscitado dentre os mortos. Mas agora não tem mais ninguém que viu. Agora ele não está aqui na terra, só ressuscitado e andando entre nós. Mas ele subiu. E aí ele vai começar a desenvolver isso nos próximos versículos a respeito de Cristo estando agora à direita de Deus, aguardando até que seus inimigos sejam colocados por escabelo de seus pés, por estrado de seus pés. Esse capítulo é um capítulo completo, porque ele começa do Evangelho e termina na eternidade, falando da eternidade. E nos dias que nós estamos andando hoje, o modo como as múltiplas divisões e confusões que já houve no meio da cristandade, as más doutrinas que entraram, esse capítulo 15 é sempre para onde nós temos que voltar e ler de novo as bases, o fundamento das coisas. E quando nosso coração, pobre coração, fica meio instável perante todas essas coisas que a gente ouve, o melhor conforto são as Escrituras. Volta às Escrituras. O que eu aprendi? Como eu cheguei ao conhecimento do que Deus é? Através do Evangelho. Não podemos, depois de ter ouvido o Evangelho, formar as nossas próprias opiniões e, pelas nossas opiniões, anular o Evangelho que nos salvou. Isso é o que o erro faz. Ele introduz ideias que não estão diretamente atacando essa verdade, mas indiretamente estão. Como Paulo fala aqui. Bom, se vocês estão falando que o homem não ressuscita, bom, então, se o homem não ressuscita, Cristo não ressuscitou, que ele é um homem.
E se ele não ressuscitou, nossa fé é vã. E nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque cremos numa coisa que é para essa vida e acabou. Mas não é assim. Cristo ressuscitou, ele fala. E aí então ele desenvolve toda essa doutrina da nossa transformação, seremos transformados, dos nossos corpos e como seremos levados para estar com Cristo e como ele virá reinar e como ele irá estabelecer, depois de todas essas coisas do milênio, entrar no estado eterno, em que todas as coisas voltam a Deus. Do ponto de vista cronológico, a gente poderia dizer que Paulo é o primeiro evangelista antes dos outros 4 evangelistas. Porque as epístolas de Paulo foram escritas antes dos 4 evangelhos. Eu não me lembro se é por volta do ano 15 anos depois de Cristo, ou depois da morte de Cristo. E os evangelhos foram escritos bem depois disso. E Paulo, então, apresenta aquela que é a base, né, como os irmãos falaram, que é a base de tudo. Só que mesmo Paulo apresentando essa base, o evangelho era algo ainda mais antigo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Deus, nos seus desígnios eternos, já tinha esse evangelho em mente, né? O evangelho não é um acidente da história, quando as coisas saíram erradas, então Deus precisou adotar essa tática. Não, Deus já tinha nos seus desígnios eternos a Cristo como aquele cordeiro que um dia viria para derramar o seu sangue para nos resgatar. E a importância desse evangelho, o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos, no 1º capítulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. Quando nós voltamos ao evangelho, nós estamos voltando à essência de toda a nossa fé, a esse poder de Deus, a essa palavra de poder, do poder de Deus. E nesses tempos de tanta confusão, né, existem tantos evangelhos sendo pregados, e muitos, a maioria deles, muito mais no sentido de apresentar as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos, é sempre bom lembrar que não há evangelho sem sangue. Não há fé no Senhor Jesus Cristo sem fé no sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso fala lá em Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que é a redenção? É a recompra, a compra de volta, a libertação mediante o pagamento de um preço, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Pela fé no seu sangue. Nós sempre ouvimos falar muito de fé, e é preciso ter fé, precisamos ter fé, mas a questão é, fé em quê? Fé no sangue de Jesus, fé no sangue remidor, no único sangue que podia pagar o preço da nossa redenção. Quando nós temos uma dívida, e nós precisamos de dinheiro para cobrir essa dívida, nós vamos na Caixa Econômica, levamos uma joia lá, algum objeto de valor, o Nelson me corrija se estiver errado, e entregamos essa joia na Caixa Econômica e recebemos um dinheiro, um valor correspondente para pagarmos as nossas dívidas, resolvermos nossas coisas,
Mas depois nós precisamos levantar um dinheiro para ir lá pegar essa joia de volta. Resgatar essa joia, remir essa joia, pagar um preço para tê-la de volta. Deus fez isso. E como ele viu que não havia homem algum capaz de fazer isso, e não havia em nós a possibilidade de fazer isso, o que ele faz? Ele entrega o seu próprio filho para derramar o seu sangue. Muita gente não gosta dessa ideia de sangue, né? Parece uma coisa um pouco primitiva, de ter que derramar sangue de alguém para nos salvar. Mas é importante lembrar que Deus determinou assim, e mais ainda importante lembrar, que não é o sangue de qualquer pecador, de qualquer um de nós, de qualquer um desses que necessitavam da remissão, mas o sangue do próprio Filho de Deus que foi derramado. E a nós, então, como beneficiários agora, beneficiados por esse evangelho, não há nada, absolutamente nada que nós possamos fazer, a não ser adotar aquela mesma coisa que adotou Ruth, né? Se a gente vai lá no livro de Ruth, nós vemos uma figura muito bonita do remidor, aquele que paga, aquele que redime. E podemos até ler o versículo, que eu acho que é muito bonito, em Ruth capítulo 3. Ruth era uma moabita, uma estrangeira na terra de Israel, uma impura aos olhos do povo de Deus, que decide voltar-se para Deus, voltar-se para o povo de Deus, e vai em busca então de alguém que possa remi-la. E é Boaz esse alguém, uma figura muito bonita de Cristo. E no capítulo 3 de Ruth, versículo 8, versículo 7, ela vem e deita-se aos pés, havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. A nós, pecadores, e aqueles que são o alvo dos benefícios desse evangelho, que primeiro, obviamente, resolveu as questões da justiça de Deus, mas a nós que somos pecadores, nada mais nós podemos fazer senão esperar que o remidor estenda a sua aba sobre nós. Estenda o seu manto, nos cubra com o seu manto de salvação. E isso acontece crendo no sangue do Cordeiro, do único Cordeiro. E esse evangelho de Paulo é bonito nós lemos esse capítulo, porque na realidade ele está pregando o evangelho aqui antes até do que os evangelistas depois registraram nas páginas dos 4 evangelhos. E é bonito entender que esse é o poder, esse é o princípio de tudo. E essa é, obviamente, a lembrança que nós vamos ter também no céu, quando entrarmos na presença de Deus e olharmos para o Cordeiro e reconhecermos que é um Cordeiro, é alguém como alguém que foi morto, reconhecermos as marcas nas suas mãos, a marca no seu lado, reconhecermos que é ele mesmo que pagou, ele mesmo que morreu. E eu creio que esse mesmo arrepio, vamos dizer assim, que a gente vai ter no céu, né, de emoção, de olhar para esse Cordeiro, é aquilo que deveria nos arrepiar aqui também, nos emocionar aqui também, enquanto andamos nesse mundo, sempre trazendo à memória, de maneira sempre fresca, né, esse evangelho, essa obra e principalmente esse Cordeiro que derramou o seu sangue por nós. No Velho Testamento creyeron na ressurreição. Por exemplo, José fez mandamento que seus ossos sejam levados a Canaã, porque ele creia na ressurreição. E a fé deles foi ressuscitar nesta terra para continuar morando na terra. Nosso capítulo explica mais em quanto à ressurreição. Há ressurreição terrenal e também há corpo espiritual. E
nosso capítulo explica isso. A ressurreição das pessoas no Velho Testamento, nos Evangelhos também, quando Cristo ressuscitou Lázaro, foi ressuscitado um corpo terrenal, igual como tinha antes. E possivelmente ele chegou a morrer de novo, não sabemos. Mas quando Cristo ressuscitou, não só ressuscitou com um corpo terrenal, mas um corpo para ir aos céus. Então, esse capítulo explica isso. Temos a lista de vários testemunhos que viram a Cristo ressuscitado. O último foi Paulo. Versículo 8. Heredero de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Onde viu Paulo a Cristo? Nos céus. Ele converteu depois da ascensão de Cristo. Então, o testemunho dele é distinto, maior. Uma verdade que não foi conhecido antes. Só por Paulo foi revelado essa verdade. E essa é a base principal de nossa esperança. Irmãos, não esperamos morar permanentemente neste mundo. Temos maior esperança. Os céus. Só é possível isso porque um homem ascendeu lá. Cristo Jesus. Esse capítulo é muito importante para nós. A revelação da ressurreição. Não só Paulo aclarou as dúvidas dos coríntios, outros que não aceitaram totalmente a ressurreição, mas ele, no versículo 3, diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. ¿De onde recibió Paulo isso? Estudando o Velho Testamento? Não. De Cristo mesmo. Foi revelado ele isto. Nem ele tinha visto a Cristo na terra. Só depois. Muito importante ver essa diferença. Então, por isso, nosso capítulo diz que Cristo é primícias da ressurreição. No versículo 20. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Houve pessoas que ressuscitaram antes de Cristo, pero não com a ressurreição de corpo espiritual para ir aos céus. Quando Cristo resucitó con o poder de una vida que ya no puede morir. Esa es la vida que tenemos nosotros ahora en Cristo. Es una vida que no puede morir. Este cuerpo que tenemos está conectado con la primera creación. Puede morir. Pero la vida que tengo no puede morir. Es eterno.
Es muy precioso, hermanos, ver que de veras la cristiandad está fundada sobre la verdad que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. El cristianismo está fundado después de la muerte. En resurrección nosotros estamos unidos con Cristo. En su posición presente en la gloria es la posición en que nosotros estamos unidos con Él. No es como muchos no tienen claridad, hermanos. Los 4 evangelios hablan de Cristo en su vida aquí en este mundo. Muy importante. Pero nuestra unión con Cristo es después de la muerte y la resurrección. Cuando Cristo en la gloria estaba glorificado, mandó Espíritu Santo y por medio de Él somos unidos con Cristo. Esa es la vida cristiana que ahora tenemos. Muy importantes puntos. Pero cuando hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados, muestra que necesariamente tenía que haber redención. Y la vida cristiana está basada sobre la redención. Es interesante, hermano Mario habló de la cuestión de la sangre, tan importante que es. Sabemos, hermanos, que había sangre que salió de muchas heridas que Cristo sufrió. Pero la palabra solo habla de la sangre que salió de un ferido que sufrió, de su costado. ¿Su costado? De su lado. ¿Por qué es importante eso? Porque él estaba ainda con vida cuando salió sangre de sus manos, sus pies, su cabeza. Pero la sangre que salió de su lado mostró que ainda no había vida en ese cuerpo. Había pagado con su vida por nuestros pecados. Y Dios ficó satisfecho con ese pago que Cristo hizo. Y resucitó de los muertos para mostrar que ficó completamente satisfecho. Gloria a Dios. É importante nós sabermos que a ressurreição está conectada com o corpo. It's not in connection with the soul. Não está conectada com a alma. And it is only the body that is sleeping, E apenas o corpo está dormindo, not the soul. não a alma. The moment that we leave this earthly tabernacle, No momento em que nós deixarmos esse tabernáculo terreno, our bodies, nossos corpos, we are consciously in the presence of the Lord. conscientemente estaremos na presença do Senhor. The body sleeps, O corpo dorme, put to sleep by Jesus, posto para dormir por Cristo, but the soul does not sleep. mas a alma não dorme. There's much wrong doctrine about that is promulgated. Há muita má doutrina que está sendo promulgada a esse respeito. The unbeliever, when he dies, an unbeliever O incrédulo, quando morre, is never spoken of as asleep. nunca fala dele como dormindo. He's dead. Ele está morto. The body is dead. O corpo está morto, But it's going to be raised again. mas ele vai ressuscitar de novo. But we don't know what kind of a body the unbeliever will have. Mas nós não sabemos que tipo de corpo que o incrédulo terá. But he's going to appear in a body before God.
Mas ele vai aparecer diante de Deus em um corpo. But the believer, as we have in our chapter, will be awakened. Mas o crente, como nós temos aqui em nosso capítulo, vai ser When the Lord- acordado. When the Lord comes, Quando o Senhor vier, that will be the awakening. esse será então o acordar, né? And the body will be changed. E o corpo será transformado. Be no longer sleeping, Não mais estará dormindo, but changed into the likeness of Christ. mas transformado na semelhança de Cristo. So resurrection is in connection with the body only. Assim, ressurreição está somente conectado com o corpo. And we find from the ministry of Paul E encontramos, através do ministério de Paulo, the kind of body we will have. o tipo de corpo que nós iremos ter. A body the same as Christ's resurrected body. Um corpo como o de Cristo ressuscitado. But the Old Testament saint did not understand this. Mas os santos do Antigo Testamento não entendiam isso. This is part of Paul's doctrine. Isto é parte da doutrina de Paulo, He has brought to light que foi trazida à luz. life and incorruptibility. Vida e incorruptibilidade. We will have a body that is incorruptible Vamos ter um corpo que é incorruptível in the glory. na glória. Now our body is corruptible. No momento, o nosso corpo é corruptível. If you die, it'll go back to dust. Se morrer, você vai se tornar em pó outra vez. It will see corruption. Vamos ver corrupção. But the body, the body of glory Mas o corpo de glória will never see corruption. nunca verá corrupção. It is not mortal. Não é mortal. How wonderful that we will be like Christ Que maravilhoso que seremos como Cristo, physically and spiritually. física e espiritualmente. Mas no sentido de um encorajamento para nós, cristãos, que enquanto estamos nesse corpo, vivendo nesse mundo, nós podemos ter. Se lembrarmos um pouco do profeta João Batista, quando ele estava no cárcere, ele manda 2 de seus discípulos perguntar ao Senhor Jesus se ele era aquele que havia de vir. E nós vemos que o Senhor Jesus responde a esses 2 discípulos algo muito interessante, que ele fala que vai, diz a ele que os cegos estão vendo, os doentes são curados, as pessoas são mortas ressuscitam. E nós vemos que no Velho Testamento nenhum cego jamais foi curado. E no Novo Testamento nós vemos cegos, inclusive de nascença, sendo curado. E isso, de uma certa forma, deveria servir de consolo para João Batista. Mas, se lembrarmos um pouco, há um versículo em Isaías que fala que o Messias viria, e uma das coisas que ele faria era libertar do cárcere os encarcerados. Então nós vemos a angústia que João Batista, por mais que ele tenha sido ou feito, o Senhor Jesus lembra ele como o maior homem que nasceu de mulher. Então nós vemos que, de certa forma, nós também passamos por esse mundo por muitas provações, por muitas dificuldades. Agora, se nós temos nós temos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e cremos na sua obra de redenção e esperamos na ressurreição que vamos ter também, dada por nós através da ressurreição do Senhor Jesus, nós podemos ser confortados, porque o que seria de um cristão se ele não acreditasse na ressurreição? É o motivo ou o assunto maior do nosso capítulo. E nós vemos em Cantares, nos fala que a noiva subia. Deixa eu ler para não falar errado. Livro de Cantares, capítulo 3, versículo 6.
quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumo? E no capítulo 8, versículo 5, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Então nós vemos que todas as nossas dificuldades, provações que passamos nesse mundo, é como se fosse o fogo da oferta queimada, por exemplo, consumindo e no final trazendo um aroma suave. Isso nos fala da obra de Deus em cada um de nós. E nos lembra também da obra de Cristo, que foi aprazível a Deus, supriu todas as demandas que Deus queria. E Deus não nos faz só passar por isso, mas nós podemos passar e nesse mundo temos a Cristo para nos encostarmos nele. E uma das coisas que nós podemos lembrar que de conforto para nós, assim como nós podemos encostar em alguém para ser confortados, uma dessas coisas é a ressurreição. Assim como o Mário citou o livro de Ruth, um exemplo maravilhoso. Primeiro, Ruth conheceu a Boaz como o remidor. E depois, ele não foi só o remidor, ele foi o provedor dela. Tudo que ela precisava, ele foi capaz de dar para ela. Então, nós aceitamos a Cristo, o dia que ouvimos o Evangelho, necessitados, pecadores necessitados, perdidos. Ele nos salvou, mas agora Ele quer ser o nosso provedor também. Tudo nós podemos depender dEle. E é como essa esposa que se levanta no meio da fumaça e tem alguém para recostar a sua cabeça, tem um lado para ela se recostar. E nós temos isso na pessoa do Senhor Jesus. Apesar de todas as nossas provações, de todas as nossas dificuldades, e nós temos a bendita esperança que a palavra nos diz, de estarmos a qualquer instante, face a face, com o nosso Salvador. A única coisa que acaba o pecado é a morte. Não existe outra liberação do pecado, só pela morte. Então, temos primeiro a morte de Cristo, sepultura, depois ressurreição. 3 pontos muito importantes. Nós temos dificuldade voltar às coisas carnais, às coisas do corpo presente. O versículo 50 de nosso capítulo diz: agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Precisamos nova vida, outra vida diferente da vida que recebemos por Adão, nosso primeiro pai. E esta vida vem por Cristo Jesus. 2 coisas em Cristo: final do primeiro homem, morte de Cristo. Fim do pecado, sepultar. Quando morre um corpo, não pode ficar guardando. Tem que sepultar. Debaixo da terra. Nós, então, temos que saber isso praticamente. Porque o corpo natural ainda não está morto em nós, é vivo.
até que o Senhor nos leva ou até que morremos. Então temos esta dificuldade. Boa coisa é saber que, crendo em Cristo, Ele que morreu e ressuscitou, recebemos nova vida. Corpo ainda não recebemos, mas a vida já temos se cremos em Cristo Jesus. Este é o Evangelho.